Você já viu alguma vez na igreja o povo falando ou orando para que Deus aumente a fé? O que significa isso? Você sabe realmente o que é a fé? Qual o papel da fé? Como ela funciona? O que é fé em si? De cara, o conceito é muito amplo. E na história da igreja e da teologia existem duas linhas principais quando se fala de fé. Existe uma linha que você fala de fé como conteúdo da fé e o outro de fé como prática, como dimensão. Nas línguas originais isso ajuda um pouco mais, tá? No hebraico, você tem o termo emuná para fé, que é justamente esse conceito mais relacionado à fidelidade, mais relacionado a um conteúdo vivencial, e é por causa desse conteúdo que eu tenho fé. Então, como é que é a emuná? Vamos tentar entender. A emuná, por exemplo, quando a gente pega o texto de Abacuque, o justo viverá pela fé, o Abacuque ali, ele está usando a emuná, e o sentido dela é o seguinte: ela olha sempre para trás. A emuná, ela parte do princípio de que a pessoa, ela tem uma vivência com Deus, ela tem uma história com Deus, ela tem um relacionamento de fidelidade com Deus, e por causa dessa vivência, dessa história, dessa fidelidade, desse conteúdo de fé, ela vai esperar. Então é uma fé baseada num relacionamento de fidelidade, emuná. No Novo Testamento, por causa do grego, há uma mudança. O grego, a principal palavra usada é a palavra pistis. Só que pistis, ela não é bem uma palavra tão boa para traduzir emuná. Ela tem muito mais sentido do que emuná. Pistis, ela não tem esse sentido do passado. Pistis tem um sentido mais apontado para o futuro, mais vinculado à esperança, mais vinculado à evidência de algo. Por isso o termo pista, do português, de pistis, né, ele vai estar relacionado. E esse termo pistis, ele vai apontar então para as evidências da fé. Então ele não é algo que olha para o passado e tem toda aquela relação e é por causa daquela relação do emuná. O pistis, ele coloca a fé numa dimensão de esperança, de expectativa, de futuro. Vamos lá, bem simples. Paulo, por exemplo, quando ele vai falar para os gentios gregos, ele não adianta ele falar emuná, porque não são pessoas que têm tradição com o judaísmo, não são pessoas que têm tradição com Deus, não são pessoas que têm histórico de fidelidade, eles não têm emuná, eles é pistis. Eles olham para a evidência. Que evidência? Para Cristo, para a entrega, para o testemunho da comunidade. E aquilo, então, leva eles para a esperança de que eles vão ser incluídos, e vão ser aceitos e vão ter algo diferente. Então, de cara, você abre, assim, dois conceitos principais aí para a fé. Uma fé baseada no relacionamento e uma fé que joga para frente, que arroja, que é aquela fé baseada a partir daquela ideia que tem em Hebreus, a certeza das coisas que não se veem. Mas você percebe? A certeza das coisas na emuná é baseada na tradição, é baseada na lei, é baseada na história do povo. E em pistis, no grego, ela já não é baseada nisso. Ela é baseada na esperança, na expectativa de algo, naquela prova, sabe? Cristo é a prova de que Deus me ama. Então é essa a ideia que a fé vai estar construída. A partir daí, agora eu quero te provocar a entendê-la. E como é que a gente tem essa fé? Então, uma delas é a fé da tradição. Então eu vou para a igreja, eu leio o texto e ali eu começo a crer naquela história. Então essa é uma fé emuná. E como que acontece essa fé pistis, que estão falada no Novo Testamento? Essa fé pistis, ela é a certeza daquela coisa que não se vê. Ela é uma fé que eu só tenho quando não tenho. Como assim, professor? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira. Tô aqui, tá vendo a minha cuia e aqui o meu braço. Então vou me distanciar um pouquinho aqui. Então eu só tenho fé enquanto eu não alcancei a cuia, porque eu tenho fé de que eu vou alcançá-la. Então ela só existe quando não tem. Quando eu alcancei, o que aconteceu? E agora? Eu já alcancei. Eu vou continuar tendo fé? Então o que acontece é isso. A fé, pistis, ela envolve esse momento de desafio, esse momento de jogar você pro desconhecido. E a fé emuná é essa fé baseada no que você pegou, no que você tem. Só que aí o Novo Testamento, ele está sempre chamando a gente para essa fé do desafio. E o que isso significa para nós? Isso ajuda a gente a entender porque muita gente chega na igreja, o novo convertido, ele tá assim, ó, ele ainda não pegou, né? Ele tá ali, ó. Então ele é cheio dessa fé que ainda tá buscando. É uma fé cheia de vida. Você chega perto daquele novo convertido, se sente até bem, porque ele tem prazer, ele quer alcançar. A fé pistis pulsa nele ali. Mas depois de 6 meses, ele alcançou. E aí ele fica só com a fé tradição. É aquela fé que eu sei o que está escrito. Jesus me ama, eu sei. Mas é uma fé que não produz.
É uma fé que é centrada na segurança. É uma fé que é centrada na certeza. Tem um teólogo, o nome dele é Reinhold Niebuhr. Ele fala totalmente o contrário. O Reinhold Niebuhr, ele pensa na fé pistis. O Reinhold Niebuhr fala o seguinte: a fé não lida com religião, com essa estrutura parada, morosa. A fé, ela tem que ter essa dimensão de desafio, de lançar você para um lugar onde você não conhece. Eu lembro que eu estava treinando um grupo de evangelismo e falei, não, nós vamos sair com o Jó para evangelizar. E vários irmãos da igreja ficaram preocupados. Como é que vocês vão sair? Porque eles estavam aqui, ó, nesse tipo de fé, aquela fé que já tinha alcançado. E tinham medo de ir para uma dimensão onde eu não conheço. Porque nós temos dificuldade, às vezes, de evangelizar, dificuldade de falar de Deus para o outro. Porque a gente está tão acostumado com essa fé que eu tenho certeza que as coisas acontecem tudo conforme o programado. E aquela fé que não está na minha mão, que eu ainda não tenho, aquele momento que eu não alcance, essa é fé genuína. A fé genuína, ela tem que envolver dúvida, ela envolve incerteza, ela envolve dificuldade, mas essa fé pistis, essa é a fé que te movimenta. Essa é aquela fé que o Novo Testamento vai entender, ligar com dinamis, com explosivo, com poder, com força, e não aquela fé tradição. E o que nós temos hoje na igreja é essa fé tradição. Ela é importante também, porque sem essa fé tradição, contando a história, não teria como as pessoas desenvolverem essa fé, se lançarem para essa fé que vai fazer diferença. E é justamente essa que lança você para uma situação desconhecida, que lança você para uma situação onde você não tem certeza do que vai acontecer, é essa fé que pode fazer diferença. Quando a gente pensa na fé e você quer, professor, eu quero ter uma experiência de fé, eu quero sentir Deus na minha vida, é essa fé que você está aqui. O emuná, geralmente, baseada na tradição, ela geralmente não vai levar você para algo diferente. Mas aquela fé pistis, onde você não tem certeza, onde você realmente crê, onde você realmente tem que crer porque você não tem nada onde se pegar, essa é a fé que vai fazer diferença. Beleza, então? Fico com você por aqui e nos encontramos na próxima. Até mais.